Você sabe o que é e quais são as causas da anemia? Será que o nosso corpo dá sinais de que estamos enfrentando esse problema? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre a anemia. O que será que causa essa doença? Você já teve anemia? Você já recebeu esse diagnóstico? Você conhece alguém que tem anemia? E na gravidez? Será que ela traz riscos para a saúde? Fique com a gente porque esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Eu vou conversar já já com o hematologista Dr. James Maciel sobre anemia, para tirar as principais dúvidas que são enviadas por vocês que acompanham o Viver Bem. E antes da gente começar a entrevista, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, mas não ativou as notificações, clica nesse sininho aqui, ative as notificações, porque você vai ficar sabendo de tudo que é postado aqui em primeira mão. Todas as terças, quintas e sábados, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no nosso canal, com várias dicas para ajudar você a ter mais saúde e a viver bem. Aproveite também, curta e compartilhe esse vídeo, nos ajude a difundir essas informações, né? No caso da anemia, informação salva vidas. Mas tudo isso a gente vai saber agora nessa entrevista com o Dr. James Maciel. E para falar sobre anemia, esclarecer todas as dúvidas sobre essa doença, que é tão frequente, tão comum, a gente convidou o hematologista, o Dr. James Maciel. Tudo bom, Dr. James? Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer para mim, Juliana. Obrigado pelo convite. Dr. James, vamos começar pelo início, né? O que é anemia e o que causa a anemia? Muita gente associa a falta de uma alimentação balanceada. É isso ou tem outras causas? A anemia, na verdade, é uma situação em que você tem uma redução do número de células vermelhas no sangue, de glóbulos vermelhos ou hemácias. Essas células são fundamentais para transportar o oxigênio às diversas partes do corpo. E quando você tem uma redução dessas células, você tem um comprometimento, uma dificuldade neste oxigênio em ser fornecido. E aí, os sintomas de falta de oxigênio nessas diversas partes vão provocar cansaço, sonolência, dificuldade de raciocínio, palidez, que são os principais sintomas relacionados à anemia. Existem inúmeras causas de anemia, que a gente vai acabar comentando aqui na nossa entrevista. Algumas mais frequentes, outras mais raras, algumas mais sérias, outras mais graves. Mas, em termos gerais, a anemia seria isso. Grosseiramente é entendida como falta de sangue, mas é um pouco impreciso, porque, na verdade, é uma redução do número de glóbulos vermelhos no sangue. Entre os sintomas, aí, a gente pode enquadrar a perda de peso dentro dos sintomas da anemia ou não? Não tem relação? Não necessariamente. Então, a depender da causa de anemia, muitos pacientes podem manter o peso normal, sem nenhum problema, entendeu? Algumas causas mais sérias, principalmente relacionadas a doenças inflamatórias ou mais graves, elas podem realmente provocar perda de peso. Mas, nesse caso, a perda de peso não é pela anemia, e sim pelo que motivou a anemia, a causa da anemia. Às vezes um câncer oculto, às vezes uma doença inflamatória, dentre outras. Doutor James, e como diagnosticar a anemia, né? Quem está aqui acompanhando a nossa entrevista percebe que sente essa fadiga, tem esse cansaço, que tem alguns desses sintomas que o senhor falou. Como é que a gente pode diagnosticar e confirmar se tem ou não a anemia? A anemia ela é fácil de ser diagnosticada porque você consegue percebê-la num exame de sangue muito corriqueiro, que é o hemograma. Então, hoje em dia, até com um acesso mais facilitado a esse exame, então toda vez que você vai passar num profissional médico, até mesmo não médico, nutricionista ou algum outro, um dentista, e ele pede um hemograma, você já tem como checar que tem uma redução do número de hemácias. Então, isso é o primeiro passo para o diagnóstico correto da anemia. Você saber que tem anemia, você saber que tem um número menor de hemácias. Daí passa para a investigação adicional, que é saber a causa da anemia, que seria um pouquinho mais complicado. Certo. Agora, tendo esse diagnóstico em mãos, eu acredito que o tratamento vai depender da causa. Exato. Mas qual, assim, numa forma geral, qual que é o tratamento da anemia? Como você até já mencionou, Juliana, depende muito da causa. Você tem anemias muito comuns na população, como a anemia por falta de ferro, que é muito prevalente na população, principalmente feminina, jovem que menstrua, e que está associada exatamente à perda sanguínea menstrual.
Então, uma anemia por falta de ferro é tratada com reposição desse mineral, quer seja por um incremento da dieta, uma dieta rica em ferro, até mesmo com o uso de suplementos, que podem ser por via oral ou por via venosa. Mas existem vários outros tipos de anemia, tanto carenciais, então existem anemias por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, por falta de zinco, e o tratamento dessa anemia passa pela reposição desses fatores. Além do mais, anemias associadas, por exemplo, a cirrose, doença renal, hipotireoidismo, têm que ser abordadas tratando-se a doença de base. E há casos de anemias associadas, por exemplo, a falências da produção de sangue na medula óssea, que talvez sejam os casos mais complicados de tratar ou mais graves. Você falou da medula. Muita gente faz esse questionamento, tem essa dúvida. Uma anemia, se ela não for tratada, ela pode virar uma leucemia ou uma doença mais grave? Existem alguns tipos raros de anemia que podem ou que têm um risco de evolução para a leucemia, sim. Então, anemias provocadas principalmente por doenças próprias inerentes à medula óssea, como as síndromes mielodisplásicas, como a anemia plástica e algumas outras doenças crônicas da medula óssea, elas têm um potencial de evoluir ou se transformar em leucemia aguda. Mas para a grande maioria das causas de anemia, principalmente essas causas carenciais, isso não é verdadeiro. Então, por pior que seja a sua anemia por falta de ferro, ela sempre vai ser uma anemia por falta de ferro. E eu repondo o mineral, o paciente tende a melhorar e ficar bem. Doutor James, e na gravidez? A gente sempre vê mulheres grávidas, gestantes, que desenvolvem anemia nesse período. É preciso tratar? Corre algum risco para a gravidez, a anemia nesse período em especial? Uma pergunta muito interessante. A anemia na gestante realmente é relativamente comum. Ela ocorre por alguns fatores, dentre eles os principais: falta de ferro, porque o neném que está crescendo ele tem uma demanda aumentada de ferro, e se a mamãe gestante ela não tem um estoque muito bom, ela vai acabar tendo falta ou sentindo falta. E uma outra causa também comum de anemia é principalmente no final da gestação, no último trimestre, em que você tem um aumento do volume, um volume plasmático da parte líquida do sangue, provocando uma anemia dilucional, ou seja, é uma anemia que não é muito verdadeira, é mais porque o sangue fica mais ralo, falando grosseiramente. Para esse tipo de anemia você não teria que tratar, não guarda uma preocupação maior, mas para outras causas de anemia, principalmente as carenciais, como falta de ferro, o não reconhecimento ou não tratamento pode levar a várias situações extremamente indesejáveis, como retardo do crescimento do neném, como um aumento da chance de abortamento, e até mesmo complicações para a mãe, como uma maior sensação de cansaço, de fadiga, etc. Certo, doutor James, muito obrigada. Queria só para finalizar, se você pudesse resumir aí 5 dicas mais importantes quando a gente fala em anemia, prevenção de anemia, diagnóstico também. O que é que você destacaria aí para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo? Não dá para negligenciar a anemia, né? Tem que ficar atento. E quais são as suas principais dicas para as pessoas que precisam encarar essa doença? A principal dica, na verdade, é que assim, talvez fazer uma avaliação periódica, principalmente se você tem sintomas, procurar um profissional médico para fazer alguns exames básicos. Dentre eles, sempre deve constar um hemograma para avaliar essa questão sanguínea. Perceba que, na verdade, a anemia muitas vezes pode ser uma pista para uma doença mais séria, uma doença mais grave. Então, essa avaliação deveria ser corriqueira. Nenhum tipo de anemia é considerado normal, então todos eles têm que ser diagnosticados, têm que ser avaliados adequadamente. Existem existem vários tipos além da anemia por falta de ferro. Então, não se conforme também com esse diagnóstico. Você tem anemia, você só tem que tomar ferro, porque existem vários outros tipos que não respondem, inclusive, a esse tratamento, tem que ser investigado. E, nas situações mais complicadas, procurar um hematologista para fazer uma avaliação mais pormenorizada. Seriam essas as dicas que eu tenho para passar para vocês. Ótimo. Doutor James, muito obrigada. E seja sempre bem-vindo aqui no Viver Bem. Eu que agradeço, Juliana. Um bom dia para você, obrigado pela oportunidade e um abraço para todos.